Olá, eu sou a Andrea Éboli Eu sou o LG, e estamos aqui em mais um podcast Gerações. é o famoso Gerações Cast. Gerações Cast, aquele bate-papo entre gerações. Todo mundo aqui tem um pouquinho a aprender e a ensinar. E hoje a gente tem dois convidados muito especiais. Estamos aqui com o Enzo e com o LG. Dois LGs? Dois! É isso? Hoje é um fato histórico, são dois Luiz Gustavo na mesma sessão, no mesmo capítulo, no mesmo episódio do podcast. E vamos com aquela perguntinha inicial que vocês já devem ter visto lá nos nossos episódios. Pensando um pouco em vocês, das últimas pesquisas que vocês fizeram aí nas redes sociais, que agora eu já nem sei. Eu comecei a fazer esse podcast perguntando a sua última pesquisa no Google, depois eu fui pro TikTok, depois eu fui pro ChatGPT e agora... Vamos pro Cláudio agora. Agora vamos pro qualquer um. Cláudio. Vamos pro O Claudinho Vamos pro brasileiro. Claudio. Então, qual foi, pensando um pouco no seu perfil, na sua personalidade, na tua história, qual foi a última pesquisa que você fez que conta um pouquinho da sua história? Bom, nossa, Bom, meu nome é Enzo, né? O Enzo de 30 anos aqui. A minha última pesquisa, eu acho que se vocês forem pegar minha pesquisa de IA, eu acho que eu até pareço uma pessoa meio controladora, porque eu pesquiso, acho que quase vários pontos da minha rotina. Uma das minhas melhores amigas, ela se mudou para Lisboa, eu tô pesquisando muito sobre viagem, e inclusive esse tema viagem tá na minha vida nesses últimos 3 meses, até por causa do TCC, que a gente fez um projeto de app para viagem. E pesquisando tudo que pode estar acontecendo, assim, eu gosto muito de me antecipar de tudo. Então, tipo, acho que a IA, ela chegou muito para me ajudar nisso. Acho que todas as minhas pesquisas estão em torno de Lisboa, Euro, como o que conhecer, onde conhecer, o que fazer. Tá bem por essa parte, assim. Muito ultimamente. legal, hein, Enzo? E com a responsabilidade para os nossos ouvintes e as pessoas que estão assistindo, que você representa toda uma geração. A geração Sim. dos Enzos, na academia, nos shows, É um nos Enzo lugares. de 30 anos no Gerações Cast, assim, que agora todo mundo que eu vou no caixa, vou em qualquer lugar, as pessoas olham pra mim e falam, nossa, meu neto chama Enzo, meu filho chama Enzo. Ah, meu filho tem 15 anos, nossa, você é um Enzo de quantos anos? Aí eu, Interessante 30. isso, né? Vai virar um mote. Você é o Enzo de Sim. quanto? De 15? É o Enzo de 30? Tipo Não, sua safra? mãe é uma mulher de tendências. Total, Né? nossa, ela Visionária. foi visionária aí, mesmo, é assim. isso aí. Bem-vindo, viu, Enzo? Bora! Obrigado. Bem-vindo, seja muito bem-vindo. Vambora, LG, e aí, conta um pouquinho de você, através da sua pesquisa. Cara, eu uso pouco IA para pesquisar. A gente usa muito para analisar contexto. Então a gente vai visitar um cliente aqui em São Paulo agora que eu estou analisando todo a base de dados comercial dele do último ano. E aí me ajuda a conectar esses pontos e organizar para eu entender como é que está a cadência e as pequenas segmentações lá dentro para a gente abordar de uma forma mais qualificada. E esse cliente por quê? Porque você trabalha com marketing, como é que é? Conta pra... Então, é um cliente de tecnologia aqui e a gente faz a parte de marketing deles e a gente está organizando a parte comercial agora. E é um cliente importante, a gente está organizando tudo certinho. Ah, que Pô, bacana. você vê, o Enzo pesquisou sobre viagem e o Luiz Gustavo, meu xará LG, sobre trabalho. Mas tem uma pesquisa pessoal sua? Você é de Minas? Sim, Pesquisou um pão de queijo, um Atlético, um Cruzeiro? tem uma questão Hulk. importante sobre mim. É. Eu sou um pouco workaholic. Você é workaholic? Sim. Cara? Então, O que significa isso? Pra quem nunca ouviu falar essa palavra, o que significa workaholic? eu tenho um puta tesão em trabalhar. É o cara que é viciado em trabalho, hein? Então, aí, que eu pesquisei na internet, que eu lembro, Você pesquisou um livro, você pesquisou alguma coisa. sim. Você é inteligente pra caramba. Eu tô lendo um livro agora que chama... Eu peguei o livro de John Kepler pra ler. E... Investidor? Isso, É mesmo. exato. Que chama... caramba. Tá me... Poder do equity. Não, é o outro, é o Ponto Cego. Ponto cego. Ponto Cego. Ah. E ele até cita aquele livro que você passou pra mim sobre o lado difícil das coisas, das situações difíceis. E Ah. aí, enfim, é bem legal, bem legal. Muito bom. André, te indicou esse livro? É? Sim, Será que sabe alguma coisa? Você pensa- É porque hoje a gente tem uma dinâmica aqui diferente. Porque o Enzo foi aluno do LG na SPM e o LG foi meu aluno na VGV. É Olha, a gente tá com dois É a alunos batalha das aqui hoje. instituições. Quero ver entretenimento aqui hoje. Quero ver aqui quem aprendeu mais, isso sim. Bom, mas o nosso tema hoje é sucesso. E a gente vai com aquela pergunta básica. O que é sucesso pra você? Cara, eu acho que hoje em dia sucesso é muito sobre você ser dono do seu próprio tempo. E eu acho que
tá muito linkado a você ter tempo de qualidade. E antigamente, acho que as pessoas linkavam muito o sucesso com você estar muito tempo no trabalho, você tá muito tempo trabalhando, ou as conquistas que você tem. Eu acho que hoje em dia é você conseguir ter qualidade de vida com o tempo. Então, assim, eu vejo que cada vez mais eu acredito muito nisso, assim, de você ter um tempo de qualidade, mas você também fazer o que você gosta, você trabalhar. Então tá tudo muito linkado a isso. Nossa, falei bonito sobre isso. Nossa, Enzo. Não, falou bonito e filosófico, porque essa Pois coisa do é, sucesso, o tempo mas- ser sucesso é uma coisa recente, né? Sim, eu acho É uma que é coisa uma pauta que todo mundo tá falando bastante que- sobre. É, né? a gente pode até discutir mais sobre isso. Eu fiquei pensando também, porque vamos ouvir mais, mas o sucesso tá relacionado com o tempo, é um negócio diferente mesmo. Novo. Novo. coisa nova, Vamos ver o que o uma LG coisa acha. nova. E aí, LG? Cara, eu tive uma conversa há pouco tempo no Clube do Livro sobre isso. Acho que conectar pessoas, o máximo que eu conseguir, incentivar o estudo. Porque a nossa empresa sempre foi um trampolim para outras empresas grandes. E hoje a gente tem a responsabilidade de construir uma empresa para as pessoas crescerem lá dentro. Então, muito ligado a legado e tudo mais. Eu construí minha vida para ter liberdade geográfica, mas uso muito pouco isso. Então, eu acho que é isso. Acho que é isso. Interessante. Eu sou da época, viu, Enzo? Que a frase era o seguinte, André. O sucesso, ele vem antes do trabalho apenas no dicionário. Ou seja, o sucesso muito relacionado ao trabalho. A ser bem-sucedido, a ter uma carreira, a você ficar numa empresa em ciclos longos, LG, não ciclos curtos, como acontece hoje com a geração Enzo. Entra, fica 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, já vai pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. Mas a minha época era diferente, André. Era um sucesso muito atrelado ao trabalho. Ao trabalho, a remuneração, a cargo, a crachá mesmo, né? Eu acho que isso tá mudando, mas eu ainda acho que é um pouquinho. Aí a minha cutucada aqui para vocês. Será que isso é um discurso bonito e no fundo tá todo mundo querendo crescer, ganhar dinheiro ainda? Ou você acha que você já vê, principalmente para você aí com seus amigos, já que você trouxe esse tema, você já vê realmente as pessoas abrindo mão desse outro sucesso por causa do tempo? Então, eu acho que hoje em dia, aquela ideia da CLT, de você estar preso numa empresa, também foi se desconstruindo, né? Porque a gente consegue hoje em dia, por exemplo, trabalhar, atender vários clientes, ou, por exemplo, ter um trabalho mais autônomo. E aí você consegue ter mais liberdade geográfica também. Eu acho que a liberdade geográfica acaba sendo um ponto importante. Eu acho que a autonomia, ela entra em tudo isso. Ela entra em você ter essa liberdade, ela entra em você não ficar preso muito a um horário. Por exemplo, eu acho que hoje em dia eu vejo que as pessoas, elas não têm tanto problema em sair do horário comercial. Mas não necessariamente estar ali 100% preso no horário comercial. Mas às vezes, muitas vezes, à noite você faz uma coisinha, tipo, à tarde você tira um tempo. E aí você tem essa liberdade maior. Então, eu trabalhei muito tempo sendo só PJ e depois eu fui para CLT. Hoje em dia, eu trabalho CLT, mas é um trabalho que, como são gravações por toda São Paulo, tem uma liberdade muito grande. Só que, por exemplo, eu vejo que essa autonomia também faz eu gostar muito da ideia do CLT. Mas se fosse, eu acho que trancado, como há um tempo atrás eu já estive, eu já não estaria tanto nessa ideia. Já teria tipo, ai, que saco. Sim. Você já foi CLT? Você hoje tem a sua empresa. Fui CLT, acho que se juntar tudo foram 6 meses. Nossa, 6 meses. Se juntar tudo, é porque assim, Se juntar tudo. Teve um muito novo, meu primeiro trabalho não deu certo, e o segundo foi durante um tempo. Mas eu empreendo desde os 21. Então tem 11 anos que eu empreendo. E o tempo todo ali, a pergunta era sobre o que é sucesso, né? E aí o tempo todo era, ganhar dinheiro sim é importante, a gente trabalha para isso. Eu tive a opção de fazer o que eu quis, porque eu tenho uma base muito boa que minha mãe me proporcionou. Então, se eu tenho a possibilidade de fazer o que eu quero, fazer o melhor ao mínimo. Então, o tempo todo eu me organizei para entregar muita coisa. A gente são 3 empresas, eu estou na minha 3ª empresa, tem 7 anos nessa empresa agora. E eu entendo o trabalho como parte principal, talvez. E vai chegar um momento que eu vou ficar tranquilo, talvez, mas eu acho que vai demorar. Porque eu gosto de fazer o que eu faço e eu fico parecendo meio louco, assim, falando de trabalho, mas é gostoso, sabe? Todo dia construir um negócio foda, fazer um negócio maneiro. Então, bora pra cima. Agora, uma pergunta. Você trouxe a sua mãe e a pergunta também vem. Como é que é a pressão, né, da gente? Porque os nossos pais vieram de uma outra geração que eram cobranças diferentes. Como é que é lidar com essa cobrança
do sucesso, né? Dessa visão mais conservadora de sucesso. Vocês têm isso dos pais de vocês, com uma pressionada de falar, Meus pais sempre linkaram sucesso com estudo. Então, assim, desde pequeno era tipo nota. E depois, quando eu fui ficando mais velho, era tipo, mas o que você vai fazer depois da aula? Você vai fazer ou você vai fazer outro curso, você vai fazer inglês. Aí depois que eu fui, ia à faculdade. E a faculdade. Aí depois da faculdade, cresci eles. Enzo, cada um com a sua vida. Que Depois bom. dos 18, vai com Deus. Mas foi como se fosse uma entrega de um compromisso com os pais, do tipo, até a faculdade eu te levo, eu te garanto, cumpra com esse compromisso. Depois você segue sua vida. É tipo isso ou Não, não? foi bem, chegou no ensino médio, eles até o ensino médio tomam com você, a faculdade você decide, mas é importante você fazer faculdade, assim. Aí, tanto que eu comecei a faculdade com 19 anos, né? Tipo, eu fiz administração. Aí eu parei, fiquei um ano pensando, o que eu faço, o que será que eu faço? E aí foi que eu tive aquele um ano de você pensar dos 18 aos 19, o que você quer fazer da vida, assim. pouco até 18 a 19, você não Eu faz. pensei em ser comissário de bordo, pensei porque eu tinha muito essa coisa da viagem, né? E depois eu falei, cara, vou fazer administração. Aí eu ganhei uma bolsa e fiz administração. Você sabe que tem um episódio, você lembra, André, que a gente gravou aqui no Gerações? Que a gente falou sobre isso. Tem uma amiga da Luísa, que ela se formou, ela trabalha com cinema, não é? Com televisão e tudo mais, e ela falou um pouco sobre isso, sobre o peso que os pais colocam de um lado e ao mesmo tempo o próprio processo normal da sociedade de muito cedo você ter que decidir o que fazer pro resto da sua vida, né? Tem um episódio que a gente falou sobre isso. E outra coisa que me ocorreu ouvindo os meninos é o seguinte, foi semana passada, eu acho que tive uma situação que a pessoa falou, tem um baita talento aqui na empresa, você que é empreendedor, LG. A pessoa estava trabalhando de home office e ela passou a trabalhar no presencial. Então eu falei assim, mas que hora que eu vou fazer minhas coisas? Desculpa. Que coisa, quero fazer minha unha. Não, mas você faz em outro horário. Então essa geração também é diferente a relação com o trabalho. Essa lógica da cobrança, eu acho que eu vim com defeito de fábrica de pequeno, então eu nunca precisou me cobrar, assim. Ela me deu uma base muito boa, e por eu sempre ver ela trabalhando muito, por ver meu tio acordando 5 horas da manhã para trabalhar na roça todo dia da semana, o trabalho para mim sempre foi parte da minha vida. E aí eu sempre tô batendo no teto e começo a socar o teto, como é que eu chego mais, sabe? E aí, na faculdade, comecei uma faculdade pública, e aí no meio do caminho apareceu uma oportunidade de eu trabalhar numa agência. Minha mãe aceitou eu soltar uma faculdade pública e ir para uma faculdade particular, ela bancou e me deu a oportunidade para isso. Então, acho que a pressão, já tive uma cobrança maior, mas está tendo terapia, tem 6 ou 7 anos que eu faço terapia, funciona muito bem. Mas acho que eu entregar um trabalho bem feito é o mínimo que eu posso fazer. E cada vez mais. E vamos embora. Mas você está na terceira empresa, ou você tem 3 empresas? Não, é a terceira empresa. Você estar na terceira empresa com 32 anos, é isso? Isso. É a busca pelo sucesso empresarial? É a busca por bati no teto, vou pra próxima. Bati no teto, vou pra... O que te motiva? Acho que tudo foi aprendizado. A primeira, eu virei sócio de um dos professores meu da faculdade, junto com mais 2 alunos. A gente montou a primeira agência. E eles eram muito da lógica criativa. Um era professor, o outro morava com os pais, então... E eu tinha mais uma pegada comercial, preciso pagar conta, 23 anos ali, eu não queria depender da minha mãe. E aí eu acabei saindo, sendo chato. Fui trabalhar por conta. Na época eu até saí de ter uma empresa para entrar como estagiário. Numa empresa porque eu queria dar um jeito. E aí me chamaram eu comecei a trabalhar para uma agência que me chamou para ser sócio. Fui sócio lá durante 2 anos. Era um cara muito mais cabeça que eu era naquela época. Então eu percebi que ele percebeu que não estava dando certo, falou educadamente, vamos nos separar, tá tudo bem, nos separamos. E aí em 2019 eu montei o iSo, e agora tem 1 ano e meio que eu tenho mais um sócio comigo também, um sócio mais técnico. Espero que ele não me demita, mas tem dado muito certo assim, tá tudo funcionando muito bem, e isso é o que eu quero mais. E como meio que foi essa a lógica. E aí vem uma pergunta, essa coisa ligada ao sucesso, que é a história da felicidade, né? De que forma que a felicidade está ligada a esse sucesso? Porque você falou do tempo, né? Ter mais tempo, se é a tua ferramenta de sucesso, a tua visão de sucesso, a felicidade está ali também, nesse espaço?
É que eu acho que a felicidade, ela é uma coisa momentânea, né? Eu acho que a felicidade, ela não é uma linha, assim, a gente é feliz. Eu acho que a gente tem momentos felizes, e daí, dentro de tudo que a gente vive, a gente tá, às vezes, feliz, às vezes triste, às vezes meio doido, assim. Acho que São Paulo é muito estímulo também, né? Então, acho que São Paulo, eu me mudei pra cá em final de 2024. Da onde, Enzo? E eu morava no Rio antes. Tá. Que também é a mesma ideia de São Paulo, de uma cidade que nunca para. Mas antes eu morava em Lavras, que é em Minas. Então foi, tipo, muito. Foi mudando muito. Quando eu trabalhava home office, eu fui nômade digital por 1 ano e 8 meses. Então eu tive muito essa ideia do tempo. Porque pra mim era viajando, conhecendo culturas de cidades diferentes. Eu passei por mais de 22 cidades em 1 ano e 8 meses. Nossa. Porque eu ficava 15 dias em cada cidade. E eu trocava muito trabalho de marketing com pousada, hotel, Airbnb. Então, assim, eu conheci muita gente legal. Eu sou uma pessoa que Olha, falo que interessante. muito. Então, eu, tipo, vivi essa ideia de você ter essa liberdade. Só que depois de um tempo, começou a bater outras coisas. Como, por exemplo, pô, eu tenho liberdade geográfica, só que, por exemplo, o que eu tô tendo que é meu, assim? Tipo, o que eu tô tendo de rotina? Porque no começo é super legal. Depois começa a ser, assim, cara, o que eu tô fazendo? Tá tudo muito solto. E aí, eu vim do Rio pra cá, e aqui eu gostei muito porque eu comecei a ter tempo de fazer as coisas que eu gosto. Por exemplo, eu consigo trabalhar, eu tava conseguindo estudar, eu tava conseguindo assistir uma série, tava conseguindo seguir várias coisas que eu... Por isso que quando eu falo de tempo, é você não sentir que você tá só trabalhando, que eu acho que esse é meu grande medo, assim. Eu acho que é você sentir que você tá só fazendo algo e não tá fazendo nada, algo pra mim, por exemplo. Tipo, e eu tento sempre fazer. Eu também gosto muito de trabalhar, acho que quando você tá trabalhando muito, o tempo passa muito rápido, só que eu fico sempre nessa linha tênue de fazer algo pra mim. E aí sempre me pega muito aquela pergunta, qual que é seu hobby? E assim, eu falo, cara, eu tipo, nunca soube muito responder assim sobre hobby, porque eu sempre gostei de estar entre pessoas, conversar, sair, etc. E aí tem algumas pessoas que têm uma resposta pronta do que é hobby. Eu acho que tudo isso entra no tempo, assim, sabe? Acho que deu pra explicar, assim. O tempo voltou de novo. Não, mas eu gosto dessa perspectiva de pensar que... Porque a gente tem essa coisa meio balança, né? A gente está fazendo a confraria agora, e a confraria a gente vem para umas discussões sobre assim, né? Sobre consciência, sobre o quanto eu tô me relacionando com a vida. E é muito interessante perceber essa coisa pendular, né? Que uma hora a gente busca o estresse, o caos, de outro momento a gente vai para a cura, né? Que a gente vai para terapias 1000 anos, que a gente vai para astrologia, que a gente vai para... Porque a gente fica no estresse versus a cura. E que o certo é você conseguir colocar essas duas coisas juntas e viver bem e ter uma vida que você fale, não é o hobby que me traz, eu tenho uma vida que me completa, que me deixa feliz, que me deixa equilibrado. Então a gente tem falado bastante disso, desse olhar pendular que a gente faz com a vida. Agora, você, que tem o trabalho muito forte na tua vida, como é que você se vê nisso? Como é que você entende a tua felicidade e se ela está realmente dentro do trabalho ou você acha que é uma fase da tua vida e que depois ela vai aparecer de outro jeito? Nesse equilíbrio... Cara, eu acho assim, existem momentos que me deixam felizes no dia a dia. Então, chego em casa, tô com a minha filha, ela tá feliz comigo, tá tudo certo, tudo organizado. A esposa tá bem, tá todo mundo bem, tranquilo. Há pouco tempo atrás, há 2 ou 3 semanas atrás, uma menina lá da empresa postou um texto no LinkedIn feliz porque ela estava fazendo coisas que ela nunca tinha feito na vida dela, que ela estava se sentindo mais confiante. Então é o tipo de coisa que me faz feliz. No dia a dia, eu vou pro meio do mato, eu sou uma cidade muito grande, 6 mil habitantes, Bom Jardim. Então eu chego lá, sento no boteco com os amigos, e amigos de longa data, pessoas que estão lá e sempre estiveram. É onde eu me sinto feliz, sabe? Eu nunca vou de avião, eu nunca passeei muita coisa, sempre por perto ali, mas por opção por não ter priorizado, porque eu achava que sempre é isso. Existem momentos que eu até penso assim, cara, será que eu tô fazendo certo? Não sei te dizer, porque onde eu me questiono, que até às vezes procuro novas possibilidades, novas oportunidades de conversa, é que eu não tenho parâmetro, porque por eu ter sempre empreendido, eu não tinha ninguém para falar se estava certo ou errado. Então, eu tô indo. Tô fazendo o melhor que eu posso. Não tem caso na família? Você tem algum familiar que é empresário, empreendedor, tem negócio? Por que eu pergunto isso? Porque me parece que tem, ou não, quero ouvir vocês, uma espécie de uma herança carregada. Por exemplo, os pais têm uma expectativa X e a gente meio que vai levando essa expectativa como se fosse nossa, mas é deles. Vocês têm isso ou tiveram isso ou não?
Nossa, eu zero. Meus pais, eles são mega empreendedores. Meus pais, eles são, tipo, completamente inimigos do CLT. Meu pai e minha mãe nunca trabalharam em empresa. Minha mãe, ela é fonoaudióloga, tem consultório. Meu pai, a vida toda, foi comerciante. Ele teve empresa de fazer luminária. Depois, ele lançou os pés de geladeira no Mato Grosso do Sul. Depois, ele teve reforma de carro. Enfim, ele empreendeu de todas as formas. E eu acho que eu sempre cresci muito com essa ideia de que eu queria essa segurança, porque eu cresci com duas pessoas que elas sempre foram muito autônomas, então eu cresci muito com essa ideia de, pô, agora eu quero uma segurança. Então acho que eu sempre fui CLT com muitos projetos paralelos, assim. E aí eu sempre fiquei muito entre ter essa segurança, mas ter o projeto paralelo para não depender dessas. Porque eu acho que a CLT também é uma falsa segurança, né? A gente fala de CLT, mas no fim do dia CLT é uma segurança, talvez, sei lá, uma fatura de cartão, assim. Mas aí eu acho que depois os outros projetos a gente vai conseguindo. Mas eu acho que eu não carreguei muito essa herança. Acho que eu fui pelo caminho contrário por ver, assim. Que eu admiro muito quem empreende, mas eu acho que é altos e baixos, assim. É muito sobre isso também. Cara, eu sou filho de duas pessoas muito inteligentes, assim. Meu pai, com 18 anos, já trabalhava na rede ferroviária, como técnico eletrônico, depois virou engenheiro sem formação, foi trabalhar, fez tudo muito cedo, morreu cedo. E minha mãe, ela nunca empreendeu também, sempre trabalhou em várias empresas e foi crescendo lá dentro. Hoje ela é federal, funcionária federal, então não tinha muita experiência, assim. Talvez a experiência mais próxima do empreendedorismo que eu tenho são meus tios na fazenda, que eu vejo eles todo dia ali, acordando 5 horas da manhã para trabalhar. Não concordo com um monte de coisa, já conversei com eles para tentar melhorar aquele trem lá. Mas, cara, assim, exemplo de trabalho, eu tenho muito. E, graças a Deus, respeito muito minha família em relação a isso. Mas agora, de cobrança, porque me deram, não. Tipo, tudo porque eu quis mesmo e vambora. Que legal. Não, porque, na verdade, isso não é muito comum, né? Não. E a gente já viu isso em outros episódios aqui, o quanto que as pessoas se sentem impressionadas pelas escolhas dos pais. Dos dois lados, né? Sim. Uma de os pais forçarem eles a serem o que eles pensam que é o melhor, e outra dessa rebeldia de dizer, eu vou fazer exatamente o contrário do que os meus pais pensam, né? Que, na verdade, também quando você faz isso, você também está levando em consideração o que eles pensam, né? Então, eu sempre digo isso, tem os dois lados, mas você pensa também no que... Então, assim, é bacana ver que vocês dois estão bem resolvidos com isso, né? Que vocês pegam isso como inspiração, mas que vocês têm consciência e clareza desse teu caminho. Agora, uma outra pergunta. As redes sociais estão aí bombando e geram pra gente muita pressão. E essa pressão do sucesso aí, não só da beleza, da estética, mas do sucesso também. Isso abala vocês de alguma forma, a comparação à rede social? O que isso traz? Eu tenho uma forte opinião sobre esse assunto. Eu trabalho com rede social, né? Então, por exemplo, eu sempre... Há muitos anos eu vejo a rede social muito como uma ferramenta de trabalho. E eu sempre falo para as pessoas que não faz sentido entrar nesse vórtice de comparação, de você olhar. Porque, por exemplo, eu às vezes entro, tem uma pessoa que ela tá em Capri, terça-feira, 1h da tarde. E que legal que ela tá em Capri, terça-feira, 1h da tarde. Eu acho que a gente não pode também levar essa coisa para, por exemplo, uma pessoa tá na Grécia, uma pessoa tá viajando, uma pessoa tá comprando um carro e você falar, pô, eu não tô comprando um carro. Porque não é sobre isso, assim, é sobre cada um postar o seu lifestyle e a rede social te conectar a lifestyles diferentes. E eu não sei em que momento, eu nunca tive muito essa visão de comparação, porque o que é do outro, o que é meu é meu. E eu acho que cada um é dono da sua própria história. Então, eu acho que tem muitas pessoas que eu já troquei muito essa ideia de fazer esse grande drama sobre a comparação, assim, que eu acho que é complicado, eu acho que é um problema real também. Eu acho que muitas vezes vai de até pessoas mais novas, assim. Mas já tive muito essa conversa de, cara, não é a sua vida ali, assim. Eu acho que a vida de todo mundo tá tendo uma... Tipo assim, como a vida A, a vida B, a vida C, não é a mesma coisa. Então, eu sempre tive muito essa visão, assim, que a rede social também, a gente tem que usar ela muito estrategicamente, né? E vai muito do meu trabalho, mas eu acho que tem essa diferença, porque eu acho que tá todo mundo performando, né? Rede social também é sobre performance, em relação às pessoas estarem mostrando o que elas são, mostrando o que elas querem ser, e aí ninguém vai postar, tipo, a mesa cheia de boleto e um dia triste, assim. Você vai postar, tipo, você viajando pra Capri, terça-feira, 9h. Então, acho que é isso, tem que ter essa consciência. É verdade. Mas tem comparação pra caramba, não tem? Super, eu acho que... Só que eu acho que dá pra você ter essa vida sem você estar se comparando tanto. Porque eu acho que a gente pode achar legal sem a gente pensar, eu
queria estar sempre, assim, sabe? Acho que dá pra não ter essa coisa tão tóxica na rede social. Mas um aprofundamento rápido, Enzo, que você é uma geração diferente. Exatamente essa comparação não é o que instiga, especialmente os mais jovens, a quererem ter aquilo. Por exemplo, o LG tem um negócio de marketing, especialmente no digital. E a gente sabe que, por exemplo, o mercado digital, ele é feito por uma parte dele pelo carrão que eles alugam e gravam como se fosse deles, que é aqui que começa a entrar a onda da Porsche, é a casa no condomínio fechado, são os colares de ouro com grandes diamantes, aquela coisa toda. Tudo isso é um grande instigador, é um grande, entre aspas, motivador de jovens. Mas aquilo tudo quase tudo é fake, né? De mentira. Sim. E isso ajuda ou atrapalha nesse caso? Eu acho que mais atrapalha, assim, porque eu acho muito perigoso você vender uma vida fake e vender para as pessoas como é real. Eu acho que é o que mais acontece. E as pessoas elas acabam se comparando com algo que não é real. E a gente vê esse problema que é um problema psicológico até, né? Que as pessoas elas estão se sentindo um lixo, elas estão se chegando em casa. Até tem vários vídeos e músicas que fizeram de pessoas, pô, eu acordo 6 da manhã, como marmita no trabalho, minha vida é isso, minha vida é aquilo, e eu abro o TikTok e tem um cara ganhando R$2 milhões fazendo dança. Só que eu acho que também não é isso, assim, não é que esse cara ganhou 2 milhões, mas aí eu acho que as pessoas, elas criaram, igual vendedor de infoproduto, assim. Eles sempre estão vendendo uma super solução mágica e nem sempre é uma solução super mágica. Às vezes é só um produto que vai te ajudar, é uma ferramenta e não é tudo isso, assim. Eu acho que as pessoas, elas perdem um pouco essa noção, assim, do até onde, sabe? Acho que rola esse exagero, assim, as pessoas acreditarem. É que eu acho que o marketing, ele descentralizou, né? Então, o marketing, antigamente, ele estava centralizado porque ele era muito caro, né? Antes das redes sociais. E ele estava centralizado na mão das indústrias, de pessoas que tinham acesso à mídia. Hoje, ele descentralizou. E quando ele descentraliza, a gente perde totalmente o controle, né? E esse marketing, ele é feito da forma que as pessoas acreditam. E aí, cabe a gente a aumentar muito o nosso filtro e a forma que a gente lida com isso, porque o marketing que a gente está vendo lá não é mais um marketing curado, né? É um marketing cheio de valores totalmente errados, valores. Então, acho que tem agora um olhar de quem assiste muito mais crítico do que no passado, que era a mesma coisa das notícias, né? Antes a gente via notícia pode falar do monopólio e tudo, mas eram órgãos preparados que faziam uma curadoria de notícias. Hoje as notícias estão ali, né, explícitas. Então, essa curadoria veio para o nosso lado, como consumidor, como cliente, como ouvinte. A gente agora tem que fazer a curadoria do quero ouvir isso ou não quero, né? Perdemos a curadoria do lado de lá. E eu até falo isso porque eu converso com muita gente que assim, você trabalha com rede social, mas como que você consegue? Você não se sente mal? E assim, aí eu falo, mal como? E a gente sempre cai nesse assunto sobre a comparação. É um assunto que as pessoas trazem muito. Eu acho que tá acontecendo muito isso, das pessoas se compararem e se sentirem muito mal. E nossa, eu vejo assim, pessoas de todas as idades mesmo, assim, no trabalho, às vezes, da parte da comunicação, alguma pessoa puxa esse assunto, assim, do tipo, nossa, mas você fica muito no Instagram, como que tá a sua saúde mental? Você fala, gente... Sim. Esses dias eu tive uma reunião com um diretor de uma empresa bem grande, assim, Luiz, de bilhões. Ele me falou assim, LG, sabe o que eu vi esses dias? Que eu postei no LinkedIn, e aí a vice-presidente me chamou e falou assim, você tá sem trabalho? Ele não entendeu, ele é um diretor super senior, falou assim, como assim sem trabalho? Ela eu vi você postando no LinkedIn, quer dizer que você tá sem trabalho pra ficar postando, você vê? Que loucura. A diferença de lente, de perspectiva, de julgamento de uma ação específica na rede social, né? Eu acho que a gente está num cenário muito balizado em extremos. O cara é super rico, o cara é super magro, o cara é super produtivo. E é natural da comunicação como um todo a gente sempre dar mais atenção ao que chama mais atenção. E a gente está num problema sistêmico da lógica da atenção. O maior ativo que a gente tem hoje é ter atenção. Então as pessoas tentam os extremos para ganhar a atenção de todo mundo. Seja numa ação de marketing, seja numa coisa pessoal mesmo. A gente participa de mastermind lá, de algumas situações, que tem pessoas que ganham muito dinheiro realmente lá dentro. Que ganha de verdade, que ganha de verdade e gosta de mostrar, e o jogo deles é mostrar. Só que não é uma coisa que eu concordo 100%. Me gera mais FOMO
a galera do teatro lá que eu não tô conseguindo acompanhar eles. Entendeu? Então, assim, o que é. Porque pra você é mais valor, né? Exato. Então, são coisas que a gente vai vendo vários extremos, tanto no ato de comprar, de viajar, mas também de performance, né? Então, tudo isso faz... Você sabe uma coisa curiosa que a gente tava discutindo essa história do FOMO, dessa nossa necessidade de... Porque, assim, a história do like, né, de eu gostar de alguma coisa, a gente dá like por várias coisas, não necessariamente porque a gente gosta, né? Sim. A gente dá like porque a gente gosta da pessoa que tá fazendo aquilo, porque a gente... puta, bonitinho, então, né? Então, o like, ele perdeu... Agora, o hate, ele tá muito mais ligado, de uma forma mais oculta, ligado àquilo que realmente te abala. Né? Então a gente até brincou que assim, a inveja tá mais próximo daquilo que te afeta do que o desejo, porque nosso desejo já tá mercantilizado. Então assim, a viagem, você quer? Quero. Você quer um trabalho? Quer. Agora aquilo que te dá aquela coisinha do tipo assim, aquilo ali tá ligado muito mais a quem você é de verdade, que é isso que ele falou. Ele falou, eu fico mais incomodado quando o cara tá postando Iron Man do que o outro lá querendo viajar, porque aquilo lá não me afeta. O cara tem dinheiro, tá tudo bem. Agora, quando eu vejo o cara lá pegando uma bike pra fazer e eu não tô, é a Aquilo hora, mexe comigo. aquilo mexe comigo. Então é interessante ver esse lado, porque a história do olhar pra todo mundo tem tudo, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, bem, like, que bonitinho, like, bonitinho. Agora, o que te incomoda ali dentro mesmo pra você perceber que você tá indo pro caminho que você não tá conseguindo entregar aquilo pro mundo? É o né? dislike. É o dislike. É o dislike que tem mais mensagem do que o like. Sabe que ontem eu vi um vídeo no TikTok, eu lembrei disso agora, te ouvindo, André. Assim, eu acompanho várias trends, LG. Acho que eu já falei sobre isso em aula, Enzo. Porque eu quero sempre estar conectado com o que está acontecendo na vida real, né? Porque como a gente atua em vários setores, André, então tem vários segmentos, é bom estar ligado, desde tecnologia até bem de consumo. E aí a menina me pegou na atenção, LG, no TikTok, que tava passando lá no TikTok, e ela falou assim, homens, parem de mandar coraçãozinho. Eu falei, ué, o que ela quer dizer, né? Eu fiquei lá pra assistir. Super bem arrumada, menina linda, a menina. E ela falou o seguinte, brava, tá gravando? A amiga dela, tô gravando. Ela falou o seguinte, para de ficar mandando like, coraçãozinho pra mim. Homem sem atitude não adianta. Coraçãozinho não vai me levar pra jantar. Então simplesmente pare. Se quiser falar comigo, manda um direct pra mim. Olha só. Eu falei, que interessante, né? Que tempos modernos, né? A gente viveu da época de conseguir alguém pra conversar e convidar pra jantar, ir pro cinema, alguma coisa. Depois mandar ali um likezinho, um like uma e tal. coisinha. Tem os apps como Tinder e Bubble, etc. Que você gosta da pessoa, manda mensagem. E agora, o grande lance é TikTok, Instagram, você gostar da pessoa e começar a paquerar por ali, né? Até nisso tem influência, é incrível isso. É, até nisso tem essa coisa da comparação, né? A comparação o tempo inteiro. Essa comunicação, eu tô fora do mercado, então não sei exatamente como é que tem sido. Eu achei super estranho, cara. Eu sou casado há muitos anos, né? Eu falei, nossa, mas é assim? Caramba, que diferente, Enzo. Conta aí pra gente, Enzo. Gente, então, eu acho que tem muito... Porque nós três estamos fora do mercado, Enzo, vai lá, conta. Como solteiro da mesa, vou estar falando pra vocês que eu acho que tem muito o 3 likes, né? A pessoa 3 vai likes? e curte 3 fotos suas do feed. Ah, não acredito. E aí, você sabe que a pessoa tá um pouco interessada. Sério? Porque ela curtiu 3 fotos não seguidas, mas do feed. Por exemplo, eu no meu feed eu posto foto minha, mas posto foto, tipo, sei lá, foto de alguma paisagem, comida e, enfim, várias coisas. E daí você chega ali e viu que a pessoa te curtiu 3 fotos. Aí você às vezes chega e manda um direct. Ah, não acredito. Isso é assim? sucesso, isso é sucesso. Isso No é sucesso na relacionamento. relação? Eu acho que é tipo aí você puxa um assunto, porque, cara, tem várias pessoas que ficam reagindo, tipo, e manda um foguinho, e manda um coração. E tipo, o que eu vou fazer com isso? Tipo, aí e tem gente também que não sabe sustentar assunto. Eu acho que assunto é uma coisa que me faz ter esse interesse, né? Então, por exemplo, e aí, tudo bom? Bem, e você? Bem. Tá Bom dia. E aí, tudo bom? Bem. E tipo, cara, tem Acabou. pessoas que eu já olhei ali e falei assim, nossa, mas eu tô nesse aí, tudo bom, parecendo grupo de família há 8 dias. Tipo, e aí, o que a gente vai ser? E não sai disso, Enzo? E Aí eu falo, dali bom, mesmo já dá porque, pra dar cara, uma... não ter assunto comigo eu acho difícil. Eu sou uma pessoa que fala muito, assim. Então eu falo, cara, aí tipo, você tenta puxar um assunto, assim, aí a pessoa tá tipo, sim, verdade. André, vamos fazer um episódio só sobre sucesso amoroso nas redes sociais. Vamos. A gente já fez sobre o Tinder. A gente fez sobre relacionamentos. Mas a gente não entrou nesse detalhe, assim, Não. né, dos tempos, como que funciona hoje
você alcançar o seu objetivo, que é encontrar alguém pra dividir o Nossa, esses sofá. dias eu até legal. comentei sobre esse negócio das 3 curtidas, e daí, tipo, eu achei muito engraçado, porque eu falei, cara, não é possível que só eu ache isso, daí o pessoal, tipo, que trabalha assim comigo, que é a maioria da mesma idade, assim, eles, não, sim, as 3 curtidas. Gente, E vocês eu, guardaram caramba. isso, ó. Guardem tipo, isso pra nossa, vocês. é 3 real. curtidas, já fica atento aí, Falei, ó. nossa, não é loucura Não, da e minha eu vou cabeça. tomar cuidado agora pra dar 3 curtidas em alguém. Eu vou vai parar que... de curtir suas fotos lá. Tudo que a André posta, eu adorei. Manda um coraçãozinho assim, ó. Agora, falando da história, né, o sucesso, ele também leva à falta de privacidade. Como é que vocês veem essa história da falta de privacidade quando a gente começa a ter sucesso? Seja num empreendimento de ser o cara da agência em uma cidade, seja nas redes sociais, você tá ali expondo sua vida. E como é que é esse sucesso ligado à não privacidade também? Cara, eu excluí meu Twitter, né? Assim, falando em privacidade agora, porque eu achei que o Twitter a gente acaba se expondo muito, né? E eu adoro o Twitter, e eu até criei um outro Twitter sem usar nome, sem usar foto, pra acompanhar o Twitter, porque eu não queria mais twittar. E eu fiquei pensando, cara, que loucura, né? Porque eu comecei a ouvir muitas histórias de pessoas assim que... Ah, mas tal pessoa postou, você descobriu o Twitter de fulano? E ficava essas pessoas do tipo, você descobriu o Twitter? E daí as pessoas postavam atrocidades, assim, de coisas do trabalho, ou de opiniões. E aí você entrava e falava, cara... E aí, começo do ano passado, eu excluí, assim. Aí depois eu fiquei pensando, nossa, e daí comecei a postar menos story. Eu acho que isso da privacidade, eu acho que eu comecei do ano passado pra cá, performar mais nas redes sociais em relação ao que eu quero que as pessoas vejam de mim. Porque eu acho que, às vezes, se abrir muito, assim, eu ficava muito nessa linha tênue do... até onde eu tô me expondo demais, até onde eu tô só dando minha opinião. Então... Já esse assunto privacidade sempre bate pra mim, assim, uma vez por semana, talvez. Nossa, sim. bastante. Sim, bastante. Tipo, será que eu tinha que postar isso mesmo? Não, uma exposição muito grande, assim, penso bastante sobre. Interessante. Eu sou mais low profile, né? Sou mais quietinho na minha. E pra mim tá aqui é um desafio. É porque eu vejo o convite, não, vou me desafiar, vamos lá. Mas na empresa, meu sócio aparece mais, opcionalmente. Então, prefiro assim. A única coisa que eu tenho à disposição é que tem 3 anos e meio que eu estudo todos os dias e posto lá no Instagram. Então, quando eu paro de postar, de manhã, aí o pessoal, o que tá acontecendo? Pra ver se eu não morri. Mas, no geral, assim, sou mais... Assim, tem muita opinião dos outros que aparecem de vez em quando, né? Nas coisas, mas, no geral, é tranquilo, assim, não tem muita exposição. Agora, porque a gente tem e talvez tenha essa mistura, né, entre a exposição e, na verdade, uma entrega nossa para o mundo, né? E eu, quando tomei a decisão de abrir minhas redes sociais, eu falei, eu acho que eu posso ensinar alguma coisa para as pessoas que não têm acesso à minha aula, que não têm acesso à minha consultoria. E eu acho que eu posso ensinar para outras pessoas. E eu fico muito feliz porque eu recebo muitas mensagens dizendo, nossa, isso me ajudou muito numa reunião, nossa, isso foi muito transformador para mim. Então, tem o lado de você pensar que, assim, cara, se uma coisa que eu faço bem, eu posso doar para outras pessoas. Por outro lado, isso também te dá a vulnerabilidade de estar aberto, das pessoas comentarem. Uma vez que uma pessoa falou pra mim assim, eu odeio o seu cabelo. Nossa. Ela mandou lá As na- pessoas são Mandou. muito sem noção, Ela falou né? assim, ela falou pra mim, eu fico chocada de uma pessoa tão inteligente ter um cabelo feio desse. Meu Deus. Ela falou isso pra mim, Hater. né? E aí eu peguei e virei e falei, não, então assim, e aí você tem que falar assim, não, tudo bem. Aí eu peguei e virei, aí eu escrevi pra ela de volta, eu tive uma puta paciência, escrevi pra ela de volta assim, será que nós precisamos, ao invés de escutar o que as pessoas têm pra dar, avaliar o cabelo delas? Será que o meu cabelo é mais importante do que eu tô falando? Será que nesse momento não é melhor você escutar o que eu tô falando, tentar aprender, tentar isso, do que pensar no meu cabelo? Porque assim, primeiro que você perdeu um tempão escrevendo um texto gigante sobre o meu cabelo. Segundo que eu tô falando um monte de coisa que eu acho que pode ser bacana pra você. Terceira, e eu tô me doando, eu parei, eu gravei, eu fiz esse vídeo, tal. Eu só queria que você pensasse nisso. Aí ela me escreveu de volta, pedindo 1000 desculpas. Dizendo, não, você tá super certa. Porque eu ainda falei, e nós mulheres temos que fazer exatamente o contrário. A gente tá na hora da gente favorecer outras mulheres. Por que você faz isso? Por que você entra aqui e fala isso pra mim? E aí ela me pediu 1000 desculpas, né? E aí eu saí com a sensação... Então, o que pra mim na hora me chocou, eu saí assim... Talvez o meu papel de ajudar as pessoas vá além da minha conversa ali. Seja mandar essa mensagem pra ela e dizer... Querida,
Para de pensar nisso, vai pra frente, vida pra frente, olha. E aí se dá essa coisa do propósito. Então eu acho que tem uma linha rasa, que é esse hate que vem pra gente, que a gente se incomoda, mas a gente tem que pensar além, sabe? O que a gente pode fazer além pra essas pessoas, que a gente ainda pode ajudar elas a se tornarem pessoas melhores. O que eu vejo disso Né? é que você teve o cuidado, provavelmente depois de pensar e respirar um pouco, porque eu acho que a primeira reação é bloquear e mandar pra aquele lugar, é de elevar o nível de consciência dela e promover uma mudança ali, seja ela qual for. A internet jamais faria isso, tipicamente, certo? Pegaria isso, daria um print, colocaria no story, criaria todo um movimento em torno disso para gerar engajamento. Sim. Você sabe que do ponto de vista de privacidade, eu não falo sobre mim, sobre minha família, onde eu vou, com quem eu tô, do ponto de vista pessoal, há mais de 10, 15 anos, desde do Facebook. É só sobre trabalho, sempre. E eu lembrei de uma história te ouvindo agora, André, que é lá em 2000 e tralalá, no Facebook, eu tava postando muito conteúdo. Eu mesmo, primeira pessoa. E aí eu tava de férias com a minha esposa no Nordeste, eu tava no mar. Veio uma galera me abordar no mar. Minha esposa achou, pronto, vamos assaltar ele lá no mar. E era a pessoa que me seguia nas redes sociais. Isso passou a acontecer consistentemente. Em restaurante, passou a acontecer em vários lugares. Minha esposa acha melhor a gente parar, porque todo lugar que você vai, as pessoas te param. Aí imagina alguém que de fato é famoso, né? Imagina alguém que de fato é conhecido. E eu parei de postar. Eu posto só profissionalmente. Então faz mais de 10 anos isso. Ainda hoje, mesmo postando só profissionalmente, todo lugar que eu vou encontro alguém. Minha esposa fala, vamos ver quem que a gente vai encontrar hoje. Em qualquer lugar. É shopping, é restaurante, é aula, é qualquer lugar. Porque a internet, ela te dá isso. Ela te dá muito alcance. Você tem mais de 100 mil seguidores já no Instagram. Imagina o alcance que não tem. Então, isso também faz parte do ônus e bônus do sucesso de ser conhecido nas redes sociais, né? Sim. Vem com ele. Não tem como. O sucesso, ele traz o ônus e o bônus, né? O sucesso, e não só o sucesso profissional também, né? Eu tava falando esses dias, mesmo as pessoas que se dão muito bem na vida, viram grandes executivos. Cara, a rede de relações dela, grande parte é network, e elas não percebem. Elas acham que todo mundo tá ali em volta delas porque gosta delas. E aí, depois é demitido da empresa, e a gente vê bastante isso, o mundo desaparece. Né? Sim. E aí ela falou, poxa, mas aquilo não era relacionamento, não, aquilo era networking. É que você não conseguiu diferenciar o que é networking e o que é relacionamento. O que é relacionamento, né? Então, E é duro, hein? É duro, é muito duro para as pessoas que acham que tem sucesso porque tem um mega de um crachá e depois começam a perceber, epa, pera lá, Aquilo aqui era tudo networking. aquilo tudo era networking. E aí, networking é uma relação de você me dá, eu te dou, você me dá, eu te dou. Enquanto você tem algo pra me dar, eu tô por aqui. Enquanto você não tiver mais. Acabou seu crachá? Tchau. A gente se encontra por aí em algum lugar. É um processo. E a gente vê muitas pessoas que agora estão num processo de sair das empresas, ter esse baque, ter esse choque. Acho que uma coisa que eu aprendi com minha mãe e com a minha família é que agora a gente fala muito sobre você não é, você está. E, cara, independente de quem você conversa, seja aqui conversando com vocês que são referência pra mim, seja o porteiro, pra qualquer pessoa, o cara do Uber, não importa. Vamos tratar com respeito e vamos conversar, vamos alinhar, porque a gente nunca sabe o dia de manhã. Então, quanto mais você consegue criar laços, respeitar e conversar, mais ainda você vai criar relacionamentos mesmo além do network, né? Porque não é só pedir as coisas, não é só dar as coisas. É troca. É o tempo todo conversando, a gente tá o tempo todo se vendendo, eu tô aqui querendo me vender, mas a gente precisa sempre buscar criar laços com as pessoas e respeitar todo mundo. Posso fazer uma brincadeira? Sim. Você sabe me dizer qual é o seu diferencial? Não é sacanagem. Eu sei. Porque teve uma recém-polêmica na Sim. internet da Natália Beauty. Tá no evento dela, pra quem não acompanhou. E aí tem uma pessoa que tava assistindo e levantou a mão, gravou e fez a pergunta pra ela: olha, entre todo mundo no mercado que faz o que você faz, me conta qual é o seu diferencial. E deu toda a polêmica que deu. Quem Surto. tiver interesse, busca no Instagram, no TikTok, no E ela Google. pediu pra pessoa, disse que a pessoa não queria a pessoa, né? Foi. Não, então, assim, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, mas ao mesmo tempo, assim, mesmo a internet, mesmo as redes sociais, mesmo o investimento que você coloque lá, não oculta tanto, né? Na hora de um momento desse, você mostra quem você é. Exatamente. A forma que você trata as pessoas, a forma que você se relaciona, porque essa é a verdade, né? Eu super concordo com isso também. Eu acho que as pessoas, assim, elas mostram que elas são na hora que elas estão tratando a pessoa que vem servir elas na mesa. Ali se mostra. E não na hora que elas estão
bonitas no palco. Né? É Bonitas isso aí. no palco tem muito bonito. Gente, já tá acabando. Vocês acreditam? Sério que já tá acabando? Cara, Nossa, a gente nem inacreditável. Inacreditável. Passou Não é? muito Não rápido o passou? tempo. Muito rápido. A gente falou pra vocês, ó. Nem parecia que eu Ó, tô morrendo vamos de deixar um vergonha. jabá aí. Vai, LG, fala um pouco do seu diferencial. Conta o seu diferencial aí pra esse vídeo depois você usar aí na Cara, tua... A gente falou muito Faz seu de... corte. Faz teu corte aí. A gente falou muito de FOMO aqui. O meu diferencial é fome. Eu quero fazer uns treinos muito grandes. Quero fazer muita coisa. E eu acredito muito no projeto que eu tenho hoje, que é o ISO. E a gente... Fala devagar pra quem não conhece o dicionário mineirês. Sim. Oncotô, Poncovô, Concovô. Como é o nome da empresa? O ISO. O ISO. de mineiro mesmo. Ah. O ISO Marketing. Olha aí, tá vendo? O ISO. Isso. Uma empresa focada em fazer os outros ganhar dinheiro através do digital. Ó, diferencial. Isso... Diferencial. Porque a gente gosta de falar sobre a parte de comunicação, de conteúdo, é extremamente relevante para ter a atenção das pessoas, mas a gente precisa falar da última linha do DRE. O que o marketing está movimentando lá, o que está tracionando e como que a gente faz isso ficar o mais esclarecido possível. Clareza é o nosso diferencial. Aí, garoto. Muito bom. Aí sim, hein? Ó. Muito bom. E você, Enzo? Olha, eu vou dizer pra vocês que meu diferencial a vida toda foi trabalhar com propósito. Acho que sempre eu tive um trabalho muito relacionado a pessoas. E eu acho que não ter relações tão rasas com as pessoas, sempre tentar aprofundar da forma certa, conhecer o melhor. Acho que as pessoas, elas podem e sempre oferecem muito pra gente. Eu acho que a gente tem que saber usar isso. Eu acho que quando eu falo de marketing, eu sempre ligo muito isso. Marketing, pessoas, fazer estratégia que... No fim das contas, tudo é sobre isso. É sobre as pessoas poderem se identificar e as pessoas poderem ter uma troca de verdade. Então, tentar mesmo nessa loucura de rede social e nessa loucura sobre performance, tudo isso que a gente conversou até sobre hoje, a gente conseguir ter essa troca, assim, de verdade, entre trabalho, vida pessoal e vida real. É isso. Muito bacana, hein? Muito bom hoje. Gostou, André? Adorei. Eu também. Adorei, aprendi muito, Então, como ó, sempre. antes da gente fechar aqui o episódio, a gente falou várias vezes aqui sobre FOMO. FOMO, para quem não sabe, significa Fear of Missing Out. Também conhecido como a sensação do quê? De perda. De perda, de estar acontecendo alguma coisa e eu não tô acompanhando. Então, caso tenha ficado essa dúvida, fica aqui para você a explicação. E curta aqui o nosso vídeo, compartilha, manda pros seus amigos, faz um barulho nas redes sociais aí que a gente vai adorar, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau.